One small step for man. Abra os seus olhos. Cada mente é um universo, é como um labirinto intangível de possibilidades imaginárias. Além da fronteira do comum, vamos expandir nossa voz, o olhar, as novas formas de tocar. O quão longe você pode enxergar, onde nenhum homem jamais esteve. É também onde você pode chegar. Olá, aqui é o Homero Maier e vamos começar agora o MazeCast 009. E eu já vou aproveitar, trazer a Thaís. Olá, Thaís. Olá, tudo bem, Homero? Tudo bem com você? Tranquilo. Tá muito frio só, mas a gente lida com isso todos os dias nessa terra gelada. Não tem muito o que fazer. Exato. E hoje a gente vai falar sobre conteúdo de qualidade em comunicação. E eu vou aproveitar para trazer a nossa convidada. Olá, Homero. Olá, Thaís. Olá, Jaqueline. Muito bom estar com vocês. Tudo bem? Tudo bom? Aproveitar então. Thaís, faça a apresentação inicial da Jaque. Daqui a pouco ela pode falar um pouquinho também sobre ela, para a gente começar o programa. Então, vou fazer um resumo rápido e depois a Jaque complementa, né? Então, assim, é uma jornalista com mais de 28 anos de experiência. Essas coisas a gente nem devia contar, né? Porque vai denunciando a idade. Né? Tem mais da mentoria em mais de 18 áreas de marketing e imprensa. Tem um foco de valorizar a parte de reputação profissional e corporativa, né? Pelo que eu estou vendo, ele está trabalhando bastante com os profissionais de saúde, profissionais liberais, né? Está com diversos vídeos e dicas de marketing no YouTube, então o canal do YouTube dela também vai ficar aqui depois na descrição do vídeo, né? É palestrante, é vencedora do prêmio Google Business Group de 2014, palestrante, professora, assessora de imprensa, e o que mais eu esqueci, Jaque? Desenvolvedora do curso online Poderoso Marketing Médico e Saúde e um curso de vídeos presencial. Quanta coisa, né? É bastante coisa, mas também, né, até pela rapidez com que você trabalha, nossa senhora, normal. E o importante é que a gente... E a primeira, desculpa interromper, a primeira palestra na vida que eu fiz, quem deu o nome foi a Thaís. Assessoria de imprensa como ferramentas de marketing. Daí eu completei. Como ferramenta de marketing para empresas e carreiras. E ficou de 2009 até hoje, Thaís. Muito obrigada. Olha só, é coisa boa, né? Sucesso. Eu só ia complementar dizendo que todo esse currículo, inclusive os seus contatos, estão disponíveis na descrição do vídeo. Então, todo mundo que gostar desse MazeCast, quiser entrar em contato com você, quiser saber mais sobre o teu trabalho e tua carreira, também pode conferir na descrição do vídeo. Maravilha. Que daí também Obrigada pelo convite. Obrigada pelo convite. Imagina, pessoal, a gente está feliz de receber você aqui. Então vamos puxar a pauta do programa de hoje e vamos começar a falar sobre esse conteúdo de qualidade em comunicação. E aí, para o primeiro bloco, eu acho que o mais importante é essa questão, essa pergunta. A produção de conteúdo, Jaque, é para todo mundo? Mas acho que antes da Jaque responder, deixa eu fazer uma introdução rápida ao tema, que é o seguinte, ó. A gente está falando aqui, basicamente, de produção de conteúdo, mas o que é isso, né? A gente está falando o seguinte, que as pessoas hoje estão produzindo vídeos, né? Todo mundo consegue produzir vídeo na internet, está fácil, qualquer adolescente está fazendo, tá tranquilo isso, ok.
Mas agora, qual que é a diferença de fazer um conteúdo de qualidade, um conteúdo que tenha uma visão mais profissional, uma coisa que seja mais estratégica, que tenha uma funcionalidade real e não simplesmente aparecer na internet, né? E é sobre isso que a gente quer falar um pouquinho. Então, o grande objetivo desse nosso programa hoje é falar sobre isso. Por quê? Porque a Jaque é especialista no assunto, ela dá cursos disso, ela dá curso presencial, dá curso online. Então, isso é muito legal, porque ela tem como trazer dicas práticas, muito objetivas, e fazer com que você que está assistindo a gente possa sair daqui gravando um vídeo muito mais legal. Bem, como a Thaís falou, minha formação é jornalismo. Então, eu entendo a produção de conteúdo não como um noticiário, mas como, para as pessoas comuns, como uma informação de qualidade útil. Só posso me posicionar a partir de um conhecimento que vai trazer valor para o outro. Então, um exemplo. Eu sou jornalista, trabalho com curso para vídeos. Então, eu vou dar orientações sobre vídeo, sobre conteúdo, como se postar. Se fosse um profissional de saúde, um médico, um ginecologista, ele teria que escolher dentro do rol de serviços que ele vende, dar instruções práticas limitadas na internet, porque é uma fronteira muito tênue. Então, assim, primeiro eu tenho que saber como quero aparecer na internet, como quero ser visto dentro da minha estratégia de posicionamento profissional e comercial. Primeiro responde isso. Respondendo isso, daí vai refinando para ir qual tipo de conteúdo vou fazer. Existem pessoas muito tímidas, muito retraídas, que não gostam. Tem vários recursos, tem vídeos que aparece a locução da pessoa, tem vídeos com fotos animadas. Então, antes da pessoa depender só dela para aparecer, encher numa tela, criar uma audiência, existe um background de alternativas, estratégias e profissionais, como vocês e como eu, que a gente pode ajudar a quebrar a barreira de estar a pessoa sozinha na internet. Porque sozinha, sem preparo, sem um roteiro, sem um porquê, não recomendo. É melhor não estar em vídeos produzindo conteúdo do que ligar o vídeo e falar o que vem na cabeça. O que vem na cabeça não é um posicionamento. O posicionamento tem que ser estruturado. Essa é a minha visão, sim. A produção do conteúdo, ela tem que derivar de um planejamento de comunicação, né? Eu acho que começa por aí quando se fala de profissionalismo. Sim, tem que ter um planejamento. Para onde vai, onde quero chegar e a quem eu quero impactar com o meu conteúdo. Às vezes, as pessoas têm a ideia de que, porque tem muito influenciador de manhã, de tarde, de noite com vídeos, que qualquer um, para dar certo na internet e ter resultado, tem que ter muito vídeo, quantidade. Eu acho que o mais correto é o planejamento e a qualidade. Eu trabalho com vídeos, dou aula sobre isso, sempre ouço essa pergunta, já que temos que postar 3 vezes por dia. Eu falei, se você tem qualidade de conteúdo para postar e que isso não esgote a tua imagem, porque o excesso se volta contra o profissional. A ausência, o marketing oculto de nunca estar em nenhum vídeo na internet, também se volta contra o profissional, porque o profissional que não está presente, parece que ele está apagado, está no ostracismo, parece que ele não tem um grande valor, porque antigamente era mais simples a comunicação, mas agora com as redes, tem gente com pouca experiência e com ótimo marketing que está tomando o espaço de pessoas muito experientes e bem colocadas com marketing inexistente. Então, eu acho que isso é uma questão a se pensar muito. Marketing inexistente não dá, marketing amador não dá, marketing excessivo e sensacionalista não dá. Existe um outro caminho, que é o equilíbrio e o planejamento que uns profissionais podem ajudar. Quando você vai construir uma casa, por mais que você tenha o teu construtor, você precisa de um arquiteto. Então, para comunicação, não é porque são só botões que você vai colocar, que você pode colocar qualquer vídeo na internet, porque qualquer vídeo vai estar falando qualquer coisa sobre o seu negócio. E daí, não podemos. Você sabe que hoje eu estava conversando com um cliente e a gente estava falando exatamente sobre isso, né? A gente estava falando sobre colocar conteúdo sobre a empresa dele, né? E ele me veio exatamente com essa pergunta, tá, mas e assim, eu preciso postar Reels de tudo que eu estou produzindo? Não. Mas me falaram que eu falei, então, te falaram o que todo mundo faz. Eu tô dizendo para você que você não precisa. Falei, por quê?
Adianta você ficar postando tudo que você está fazendo? Eu falei, então põe nos stories, em 24 horas aquilo sumiu, joga aquilo para um destaque e tá tudo bem. Por quê? Porque aquele conteúdo não é o conteúdo mais relevante do teu trabalho. O conteúdo relevante é aquilo que você tem expertise, né? E é aquilo que vai fazer a diferença para a tua empresa, para você como profissional, né? Então a gente estava exatamente nessa discussão e me chamou muita atenção o fato da preocupação dele, porque assim, não, porque me falaram que eu tenho que fazer reels de tudo que eu estou produzindo. Eu falei, meu Deus, mas quantas entregas você tem por semana, por dia? Ah, eu faço pelo menos 2 entregas por dia. Eu falei, amigo, você já imaginou se fazer um reels de cada coisa? Vai ter conteúdo que conseguiu fazer uma qualidade suficiente? O que acrescenta ver? O que acrescenta ver quantidade? Exato. É que as pessoas estão enxergando a visibilidade de entretenimento como visibilidade comercial, e não é. Entretenimento é um nível, o comercial e corporativo é outro. E aí eu acho que você acabou de responder a pergunta se é para todo mundo. O vídeo de qualidade até pode ser para todo mundo. Se a pessoa quer só visibilidade, ok, vai fazer, pode fazer do jeito que ela quiser, pode fazer foto do jeito que quiser, não tem problema, porque ela está criando visibilidade, ela quer efetivamente aparecer ali, entendeu? Ela não tem um objetivo de passar um conteúdo, o conteúdo é ela, né? É o lifestyle dela, né? Como ela se comporta no dia a dia. Né? Agora, se a gente tem um profissional em que ele vai fazer um trabalho direcionado a passar um conteúdo de relevância, aí ele tem uma visão diferente. Então, assim, é para todo mundo? Até é. Só que cada um no seu quadrado e trabalhando isso da melhor forma possível, né? Tanto que tem, inclusive, o exemplo oposto dessa pessoa, por exemplo, ou desse profissional que queria postar tudo, que é as carreiras que têm restrições na própria comunicação, né? A gente até gravou o programa da semana passada falando sobre o Podcast Plus e a gente comentou sobre, por exemplo, médicos e advogados, que são profissões regulamentadas, que têm a comunicação regulamentada e tem restrições na comunicação, mas que, por exemplo, o conteúdo, quando você passa informação relevante, isso não tem nenhuma restrição para esse tipo de conteúdo. Então, aí você tem, de um lado, quem quer postar tudo e do outro lado, quem não pode postar tudo, e aí tem o caminho do meio, que é a produção do conteúdo proprietário. Exatamente, eu acho que é bem por aí, né? Eu acho Olha, que isso na parte funciona da muito medicina, bem. na parte da medicina existem muitas características. Por exemplo, perfis de pessoas, personalidades. A gente lida na internet com personalidades. Então, a pessoa que no presencial é muito agressiva, muito destemida, às vezes é da parte de cirurgia, e quer postar tudo, o antes e o depois. Daí temos um problema da espetacularização da medicina. E também a quebra da sacralidade da medicina e dos tratamentos. Somos humanos, vamos fazer um tratamento. O que acontece no centro cirúrgico é comum para os profissionais da medicina, mas para a gente é um espetáculo de horrores. E eu trabalho muito isso. Eu trabalho com médicos desde forte mesmo, bastante, desde 2015. Então, ginecologistas, oftalmologistas, cirurgiões, tal. Então, uma grande dificuldade, eu acho que são, às vezes, as personalidades que dizem, se todo mundo faz, eu também vou fazer. Eu falo, se todo mundo faz e você também vai fazer, daqui a pouco vai ter uma advertência do CRM. Esse é um problema. O outro problema é, quem vai entrar no Instagram para tirar referências de um profissional que está lavado de sangue? Eu falo, você quer pacientes ou você quer chocar e espantar pacientes? Ou você quer só estar presente para mostrar para os seus pares quais são suas técnicas? A gente tem que... Às vezes as pessoas querem aparecer com a sua técnica só. Nem precisam mais de pacientes ou não tem esse objetivo. Então, na hora de fazer o briefing, né, a gente que é da área tem essa visão. É um meio muito delicado a área de saúde. Eu acho que um exemplo disso é a questão seguinte, né? O nascer de uma criança é lindo, é um milagre, é maravilhoso, tudo. Agora, se fosse tão bonito, como todo mundo fala, não tinha a montoeira de homem que desmaia na hora do parto da esposa, entendeu? Então, é completamente desnecessário você chegar ali. Vamos continuar na parte bonitinha, vamos continuar
continuar atrás da cortina, tá tudo certo, gente, né? Porque é uma realidade isso, cai lá, né? O marmanjo cai do lado e a mulher continua para ter o neném. Então, isso é uma coisa, é uma realidade. Então, eu entendo quando você está falando isso, que a gente tem que tomar muito cuidado. E aí vem uma questão também, que a gente já discutiu em outros programas, que é a questão da própria ética da comunicação, né? Que a gente tem que pensar a ética, a construção da comunicação de uma forma que ela faça sentido, mas que ela também respeite. Né? Ela tem que respeitar o público, ela tem que respeitar a profissão, tem que respeitar o próprio conteúdo. Né? Então, eu acho que isso faz bastante sentido. Uma grande dificuldade é que no dia a dia da profissão, eles estão convivendo muitas vezes com os processos, mas o público não compra o processo, o público compra o resultado, e o resultado ele tem um valor estético para a comunicação que muitas vezes o processo não tem. E às vezes até, tipo, pegar um exemplo completamente diferente, eu já tive ao longo da minha vida, eu trabalhei uma vez com uma casa de carnes. E essa casa de carnes, ela não aceitava a ideia de vender, por exemplo, churrasco. Ela não aceitava a ideia de vender, por exemplo, aquela carne assada com aquela dourada por fora, sabe, fumegando, essas coisas assim. Ele só queria carne crua, porque a carne dele era carne crua. E aí, na comunicação, ele só tinha foto de carne crua. E eu tentei explicar para ele que ninguém compra a carne pela carne. As pessoas compram a carne pela experiência. Elas compram a carne pela questão do sabor, do paladar, da experiência do churrasco e tudo mais. As pessoas não compram a carne pela carne. E ele tentava discursar e valorizar a qualidade da carne dele, apresentando, por exemplo, uma foto de carne crua. Uma foto de uma carne crua nunca vai despertar o paladar como desperta, por exemplo, uma carne assada, fumegando, com aquela gordura derretendo. Enfim, eu nunca consegui, na verdade, convencê-lo que a comunicação dele estava errada. Só que todas as vezes que a gente olhava, por exemplo, para o feed dele, era, sério, uma sequência de foto de carne crua que você não sabia se era uma casa de carnes ou se era um abatedor ou se era, sei lá, o IML, entendeu? Era terrível. Então, só que a pessoa ela não tem essa percepção porque ele cria um critério mais técnico do que ele maneja no dia a dia dele, do que é qualidade. Só que ele não consegue muitas vezes entender que a percepção do público não é a mesma percepção dele. E isso, às vezes, é muito difícil de lidar com o profissional. E eu acho que aí a gente já está entrando até numa outra parte da nossa pauta ali, que quando a gente está falando na parte dos pontos-chave de ter um plano de autoridade. É aí que eu acho que reside ali uma coisa importante, né? Que é quando a gente começa a trabalhar com esses aspectos da comunicação, e aí são profissionais que eles conseguem estar apoiando, entendendo e tentando traduzir a expectativa do mercado, né, para aquilo que o profissional vai produzir enquanto conteúdo. E aí eu acho que faz muita diferença, porque a gente consegue fazer, dentro desse processo de planejamento, dentro dessa preparação como um todo, a gente fazer isso acontecer de uma maneira muito organizada, de uma maneira estruturada, de uma maneira que faça sentido, tanto para quem vai produzir, quanto para quem vai assistir depois. A gente vai ser os olhos do público para eles. A gente vai ser os olhos do público mais exigente. A gente vai ter o olhar do grande comprador. A gente vai ter o olhar de quem banca o negócio dele. Isso é bem importante, porque não é ele que compra dele mesmo. Primeiro, ele tem que vender para a gente tem que se convencer que aquele produto é bom e a gente tem que colocar numa linguagem de vídeo, de folders, de site, que faça sentido, né? E não é à toa que ao longo do caminho a gente se desliga de alguns assessorados, de alguns clientes, que quando tem uma incompatibilidade de visão editorial, de conduta ética, daí é natural que ocorra um desligamento, porque a linha editorial, a forma de pensar e divulgar a reputação, se não tem o entendimento disso, o trabalho de comunicação, o vídeo não flui, porque você trabalha numa visão de reputação. No exemplo que o Homero disse, você trabalha numa visão do produto que é a experiência do cliente, a carne assada, e ele com a carne crua. Sempre nessa visão diferente, são paralelos que nunca vai dar certo, nunca vai ter uma harmonia. E, às vezes, o assessorado precisa ir por um caminho sensacionalista, dar bem errado, e depois voltar para um outro caminho de ponderação que um outro fornecedor propicia.
E a gente, quando está mais maduro, já depois de muito tempo trabalhando, a gente sabe que isso pode acontecer, porque não tem como uma coisa muito esdrúxula dar resultado. Se eu, como cliente, não compro a carne crua no feed, mas um monte de gente não vai comprar. Né? Exatamente. E aí você começa a entender, né, como que é importante você conversar sobre o seu conteúdo com outra pessoa, né? Porque você pode, e eu gosto muito de falar isso, assim, né, que você pode ser um poço de conteúdo, entendeu? Só que se você for profundo e escuro, ninguém vai conseguir tirar nada de você, entendeu? Agora, se você começa a dizer assim, não, peraí, vamos fazer diferente, vamos botar uma luzinha, vamos botar um balde aqui, vamos fazer negócio, a coisa vai andando. Por quê? Porque a outra pessoa tá dizendo assim, você tem muita coisa para falar, mas vamos falar da forma certa, vamos tirar um pouquinho de cada vez, não vamos falar tudo de uma vez, porque senão não faz sentido. Então, o pensar o conteúdo e ter esse interlocutor para te ajudar a repensar como você vai falar esse conteúdo faz toda a diferença. Concisão e clareza, né? Uma mensagem que não tem concisão e clareza não consegue em 1 minuto dar o seu recado. Cada aparição na internet tem que dar o recado em 30 segundos e 1 minuto. Não adianta. Se não conseguir fazer isso, para depois você conseguir levar as pessoas para o podcast, para depois você levar para o site, para depois você levar para vídeos longos, mas se você em 30 segundos e 1 minuto, 30 segundos a 1 minuto não disser o que veio, porque não é o que eu quero dizer, o que a Thaís falou, não podemos trabalhar, precisamos, as empresas, os empresários, os profissionais liberais, precisam de ajuda para tirar da maldição do conhecimento de um universo grande, fazer um funil e transformar em pequenas pílulas de 30 segundos. 1 minuto. Mais que isso, você não vai conseguir captar a atenção das pessoas. Agora, imagina, pegar grandes universos complexos e transformar em 30 segundos e 1 minuto, exige um aprendizado e um preparo. Então, as pessoas precisam ver que é uma habilidade que precisa se profissionalizar. Contar com a ajuda de fornecedor para algumas partes, ou de forma completa, e se preparar e entender sobre o processo. Eu dou curso sobre isso, de vídeos, que é tirar esse universo super grande, vamos fazer cortes concisos e claros das mensagens que você vai dar. E o ponto de vista é, o que do meu assunto muda a vida do outro. Por exemplo, um médico ginecologista vai falar sobre DIU para pessoas, mulheres que ainda não usaram DIU. Não adianta fazer um tratado sobre o DIU. Vai pegar um DIU na mão, eu explico. Vamos pegar um DIU na mão, e são 3. DIU de cobre, DIU hormonal e DIU de prata. Pega o DIU na mão e fala. DIU de prata tem essa funcionalidade, serve para esse perfil de mulheres, nessa faixa etária. No outro vídeo, DIU hormonal, Mirena, não pode falar o nome, né? DIU hormonal tem essa característica para esse perfil de mulher, dura tanto tempo dentro do corpo da mulher, qual é o custo-benefício? DIU de cobre com detalhes de prata, para esse perfil de idade, de estilo de vida, de condição de saúde. Então, assim, não dá para em 3 vídeos falar do DIU de cobre, do DIU de prata e do hormonal. É um DIU por vez. Mostra a figura do DIU, a peça do DIU para desmistificar o medo, essa coisa do que seria diferente, tangibiliza com o objeto. E fala rapidamente o que poderia falar para chamar a atenção do assunto, porque não pode fazer consulta completa e vídeo de colocação de DIU, embora tenha gente que coloque. Então, tem que tangibilizar e resumir cada presença na internet. Essa é a receita, não é tão complicado. Mas, sozinho, as pessoas que não têm preparo não vão conseguir. Porque para chegar nessa informação de segure o DIU e 3, 4 informações principais, é uma vida inteira eu trabalhando com conteúdo para chegar nessa simplicidade. Porque a simplicidade é o último degrau da sofisticação, né? E eu acho muito importante isso, porque a gente tem que entender também que esse também é um processo de planejamento de comunicação. Porque o que eu sinto muitas vezes, e os exemplos que a gente usou aqui, é de que quando a gente tem essa resistência, por exemplo, e principalmente quando a gente tem esses erros de comunicação, que é você não entender por que as pessoas compram o seu próprio produto, você não conseguir entender a percepção, a sua como produtor ou do seu consumidor, é o que
ocasiona principalmente os erros, que as pessoas elas não conseguem entender, elas tentam passar, às vezes, a complexidade da técnica dela, do processo dela, para o consumidor não está comprando o quão complexo é o teu trabalho. Por exemplo, no caso do médico, o teu consumidor não está comprando, o teu paciente não está comprando a tua faculdade de medicina, mais a tua especialização, mais toda a informação que você adquiriu ao longo desses anos. Ele está comprando o resultado de um procedimento. Então, é muito difícil, muitas vezes, a pessoa que passou por todo esse processo, tem anos de mercado, anos de experiência, entender que o que ele precisa dizer é aquela parcela simples que é transformadora para o público dele. E esse é um papel que a gente tem como comunicador. E, assim, né, a gente falando tanto do exemplo de médico, tem uma médica que ela é cirurgiã e ela trabalha em pronto-socorro e ela é, assim, tipo, tem mais de 1 milhão de seguidores. Mas o que ela faz, entendeu? O trabalho dela não é sair explicando as cirurgias. Mas o que ela faz? Ela conta as histórias que acontecem no pronto-socorro e aproveita estas histórias para dizer, viu? Faz assim, não faz assado, entendeu? Então ela contou esses tempos de um cara que foi mordido de cobra e que a primeira coisa que ele foi fazer foi passar pasta de dente. Pra quê? Entende? Então ela conta a história e dela chega assim, gente, não passa pasta de dente, não precisa matar a cobra, não precisa trazer a cobra. Se conseguir tirar uma foto da cobra, ótimo, porque a gente sabe o que fazer. Mas vem correndo pro hospital. Foi mordido por cobra, vai pro hospital. Não, sabe? Ela aproveita o storytelling todo das historinhas, entendeu? E conta as coisas assim de uma forma extremamente leve, sem, com bom humor, com uma assim, de uma forma tão gostosa, entendeu? Que você acaba assistindo ali 2 historinhas, 3 historinhas dela fácil, uma atrás da outra, sabe? E é tudo muito rápido, é tudo muito bacana, e sempre tem essa coisinha de, quando a criança chega, tem que tomar cuidado, se prender a criança na mesa, ela fica muito assustada. Então, tenta fazer com que não prender a criança, ela vai dando dicas, assim, tanto para novos profissionais de saúde, quanto para uma mãe que vai para um pronto-socorro com uma criança, quanto para um senhor, uma pessoa que vai com alguém com Alzheimer, sabe? Ela dá umas dicas muito legais. Só que é totalmente, tipo, diferente do que o profissional médico, aquele profissional mais sisudo, aquele profissional que vem com a ideia de, não, eu vou oferecer o meu conhecimento, a minha formação, entendeu? Não é isso, ela tá vendendo um storytelling, dizendo assim, eu quero fazer a diferença na vida das pessoas com pequenas pílulas, entendeu? Que é aquilo que vai fazer a diferença, né? Então, eu vejo isso como uma estratégia de conteúdo, e é aí que eu acho que mora também, tem uma coisa muito importante, que é quando você começa a definir que tipo de conteúdo você quer passar, né? Você define ali um conteúdo e você diz assim, poxa vida, eu já sei como é que eu quero me portar, eu quero ser reconhecida como uma profissional, mas que tipo de conteúdo? Eu quero levar com bom humor? Tá, o bom humor tá dentro de mim, eu quero que pareça dessa forma. E você começa a colocar os teus valores e definir os teus conteúdos a partir disso. Eu acho que isso faz muito sentido. As pessoas, quando estão assistindo, elas conseguem perceber essa verdade, né? Sim, também conseguem perceber quando é forçado. Não tenha dúvida, acho que é mais fácil ainda. Agora, o livre, o que está dentro de uma pessoa, também tem que ser lapidado, porque tem o livre entre amigos, médicos, e tem o livre na internet, que é o teu cartão de visita. Daí entra a parte de vamos planejar até onde vamos, colocar em tópicos, roteirizar, para saber até onde é o meu limite da minha exposição, da minha personalidade, porque se extrapolar, vai ser mal entendido. Então, tem um caso de um profissional, que não vou citar o nome, mas ele tinha muitos seguidores, milhares. E eu fui vendo que eu tive assessorados que vieram de São Paulo, me procuraram, eu quero fazer o marketing igual o senhor Beltrano. Eu falei, olha, isso daí não vai dar certo, eu não vou querer fazer isso para você, não. E eu falei, ele está explorando tanto lifestyle, ele está relaxando tanto na câmera, está se sentindo senhor da viralização, que isso vai dar errado. Um belo dia ele viajou, fez uma viagem internacional e, em português, fez um desrespeito com uma vendedora. Viralizou num site feminista de mulheres criticando ele. Moral da história. O nome dele, quando você procura, tá sujíssimo. E antes dele voltar para o Brasil, tiveram como estratégia colocar a esposa dele, dizendo o quão ele era bom pai, bom marido, e que apenas teve um deslize. Então, aí que entra. Primeiro, exposição demais.
lifestyle demais, e acabou mostrando o lado humano, desumano dessa pessoa. Eu sabia que isso ia acontecer. Eu falava, não vamos fazer esse marketing desse senhor. Porque quando você abre muito, a pessoa esquece que existe uma vida real, com CNPJ, com CPF, e vai para a espetacularização, achando que muitos seguidores vai dar muito dinheiro. Pode dar muito dinheiro no momento, mas a hora que vem o tombo dessa comunicação nada planejada e totalmente cheia de ego, o estrago é grande. Eu digo, o que queremos? Mais seguidores ou mais clientes? Tem gente que tem 3 mil seguidores e tem muito cliente e fatura muito. Tem empresas, tem pessoas poderosíssimas no Brasil que têm 3 mil seguidores e mandam no Brasil. Então, porque elas têm muito mais engajamento. Não é sucesso. Não é sucesso, porque você pode comprar seguidores. Eu não recomendo comprar. Nunca comprei para mim nem para nenhum assessorado. Então, se alguém disser, Jaqueline, você tem poucos seguidores, tem 2.800 seguidores, é quase nada. Fala, gente, pode ser quase nada, mas são pessoas para você comparando a outros. Mas para pessoas reais, para mim, é a quantidade que eu preciso. E em cima dessa base, em cima da visibilidade que eu tenho contratos bons com empresas influentes, com profissionais que têm o mesmo perfil do que eu. Então, eu não quero 1 milhão de seguidores para eu ter que cuidar de tudo isso e ainda sem saber de onde vem esses seguidores. Porque se você compra seguidor, você fecha a tua conta. Daqui a pouco a tua conta cai. Então, assim, comprar seguidor também é uma certa mentira. Não tem dúvida. Comprar seguidor. Está comprando para mostrar números inflados. Para quê? Para dizer que você é maior do que você é. Daí você tem seguidores que são perfis eróticos, daí você tem seguidores que são perfis robôs, daí você entra num outro terreno. Eu sempre falo, olha, querem pacientes, clientes, contratos, ou querem seguidores e querem frenesi de internet? A gente tem que ter bem claro o que busca para atingir. E eu acho que aí vai muito também da questão, como você falou, né? Delimita. Tem que delimitar um pouco, por quê? Porque às vezes a pessoa está buscando fama. E enquanto profissionais, não é isso que a gente indica, né? Quando a pessoa está na internet, né? Se ela viralizar por algum motivo, se ela fizer alguma coisa pelo próprio conteúdo, ok, isso é legal. Agora, ela entrar na internet, né? Como profissional pensando em fama, a gente já tem um problema no começo, né? Porque ela vai definir o conteúdo muito mais por aquilo que vai causar o espetáculo do que efetivamente por aquilo que vai causar transformação. E isso faz a diferença. E eu digo, e a gente como fornecedor de comunicação, muito cuidado. Se a gente entra nessa vibe, a pessoa tem um problema gigante, a gente é solidário no problema jurídico por uma distorção e uma explosão de coisas erradas que vem. Porque daí entra assim, tal empresa cuida das minhas redes. Mas a pessoa quis fazer ingerência e tocar o barco do seu jeito. E a gente, estando no contrato, a hora que a bomba explodir, somos solidários juridicamente. Então, extremamente delicado. Aí eu volto no ponto que eu falei. Quando tem discrepância da visão editorial, às vezes não dá para seguir. Porque eu nunca tive um processo enquanto jornalista de redação, de TV e rádio, nem como assessora de imprensa, nem como preparadora de vídeos. Já lidei com crise de imagens de funcionários caindo de 5 andares de um empreendimento, aparecer no programa policial e chegar no outro dia, como tive uma crise de imagem, não apareceu a logomarca da empresa. De madrugada fazendo uma contenção. Não uma mentira, uma contenção. Orientando o assessorado de que ele tome as providências legais e a gente vai contar na imprensa quais providências legais que ele está tomando e a imprensa vendo a gestão profissional como assessoria de imprensa conhecida e de reputação junto, sabe que pode confiar naquele profissional. Então, essa mesma preocupação com reputação que eu tenho quando eu estou na cadeira de assessora de imprensa, eu tenho quando eu estou trabalhando estratégia de internet, porque na internet o problema pode ser muito maior do que na imprensa e pode se desdobrar em problema de internet, problema de imprensa e tal. Então, assim, a economia que o pessoal pensa. Tem um conhecido que mexe com isso, que está fazendo um cursinho técnico disso. Ele vai fazer para mim, mas ele vai fazer com essa preocupação ética, com planejamento? Aí que está a diferença. Você tem um processo. Você vai entregar para o estagiário
ou para a pessoa que ainda não tem carteira de OAB e trabalha e o seu colega assina o processo. Será que vai ter o mesmo resultado, a mesma eficácia, quando você contrata um profissional que já tem a OAB e já tem expertise naquela área, se é de família, se é criminalista, se é tributária? Na comunicação, a gente está lidando com algo tão precioso que é a reputação. Então, não pode deixar para depois ou improvisar. Que comece com uma agência, para criar esse posicionamento e descobrir qual é a linha editorial que vai seguir, para daí seguir isso. E segue dentro desses parâmetros. E se pode ou não manter um FII mensal com o fornecedor, é para um segundo momento de se estabelecer, mas pensar. Vamos planejar com uma equipe, com profissionais que entendem. Faço uma empreitada de fazer minha transformação no online com profissionais sérios, capazes, e sou colocado nessa vitrine e sou direcionado. Daí pode tocar um tempo sozinho, se quiser, seguindo aqueles critérios editoriais, e retoma para fazer ajustes com os profissionais. E se tem mais um cash, se preparou, separou um orçamento, traz esses profissionais para dar uma curadoria, para dar acompanhamento, porque não há mais tempo para improvisação com esse marketing que existe hoje. Tudo é decidido pelo que se vê e pelo que não se vê. Então, se você não está sendo visto, parece que está no ostracismo. Se você está sendo visto de qualquer jeito, você está sendo considerado de qualquer jeito. Então, assim, não tem como escapar de profissionalizar, porque é a tua vitrine comercial. Verdade. É a vitrine comercial 24 horas, falando bem ou falando mal. Por exemplo, a gente entra no shopping e tem, às vezes, lojas concorrentes que atendem um certo nicho popular. Mas uma trabalha a estrutura da loja, a iluminação, a exposição dos produtos. E a outra joga tudo em araras. É outra experiência que a gente tem. A gente entra ali, de repente tem 10% de um preço mais alto, mas você entra, você tem uma experiência agradável, você vê os looks, você se sente com aquela roupa, aquela experiência. Agora, lá onde tem as araras encostadas, as luzes apagadas, tudo muito estranho, você pensa, a mesma roupa vindo de estruturas de apresentação diferentes, elas têm um impacto de vendas totalmente diferente. Se isso é para uma loja, para um comércio real, que está no mundo real, como é que isso vai ser desconsiderado quando você mostra o seu negócio no online? Não tem como fugir, não tem como fugir. E a gente discute muito essa questão principal, porque, por exemplo, a gente está gravando esse programa no estúdio virtual. E a gente teve vários participantes aqui no programa que gravaram pelo celular. E muitas vezes, quando a gente começa a fazer o contato com eles e o convite, eles falam, mas eu preciso de equipamento, eu preciso de um lugar X ou de um lugar Y. A gente fala, não. Você hoje, com o equipamento que você tem na sua mão, com o celular, você já consegue uma qualidade para você aparecer aqui com uma boa imagem, um bom som. Porém, a gente encaixota essa produção com o estúdio de uma forma que o estúdio tem uma identidade visual, ele tem as vinhetas, ele tem as animações, as transições, e a gente cria, na verdade, aqui um aspecto profissional que mesmo que a pessoa venha com o celular dela, ela vai ter uma imagem de qualidade, um som de qualidade dentro de um produto que tem uma cara. E essa é, digamos assim, a nossa cara com esse programa, porque a gente se preocupa em que as pessoas que estão participando aqui, independente de onde elas estejam ou qual equipamento elas estejam, elas sejam inseridas dentro da cara do Macecast, dentro de uma estrutura profissional do podcast. Então, assim, hoje a gente já está falando de uma internet que ela mudou, a produção desse conteúdo mudou, e a percepção da qualidade também está mudando. Então, não é necessariamente uma restrição, mas é uma forma de como você planeja hoje o seu conteúdo, para que mesmo com as ferramentas que você tenha no teu dia a dia, você consiga entregar uma qualidade que mostre esse esmero, que mostre esse trabalho profissional. E é um pouco disso que eu queria entrar nessa questão mais técnica agora da produção. Eu vejo assim, que existe ainda, apesar da gente estar falando, né, que profissionalizar, às vezes as pessoas se assustam, né? Mas a questão é o seguinte, o profissionalismo, ele está muito focado também nesse planejamento, no planejar. Porque efetivamente, sim, hoje com o equipamento que você tem em casa, num bom lugar você consegue. Você precisa se preocupar com algumas coisas, claro, entendeu?
Se a gente observar aqui, ó, tanto todo mundo que se preocupou em estar num lugar silencioso, se preocupou ter alguma coisa, não ter muita coisa que polua, coisa na frente, apareceu o rostinho da gente, não tá com a coisa muito escura nem muito clara. Então, algumas preocupações a gente até tem. Então, esses eu acho que são pontos importantes que a pessoa precisa saber, né? Se a gente falar desse ponto, a gente começa a pensar que a pessoa precisa pensar que ela tem que ter um ambiente para isso. Ah, mas eu vou precisar montar um ambiente em casa? Não, às vezes você pode ter uma varanda incrível e você vai para a varanda. Você pode ter um jardim que é muito legal, você vai botar uma cadeira e vai fazer lá. Por que não? Né? Então, são possibilidades que você tem. A única coisa que você precisa pensar nesse sentido. Né? Então, é isso que eu penso. É assim que eu vejo. E eu já vi produções muito legais mesmo de uma pessoa que grava efetivamente numa churrasqueirinha, assim, numa varanda fora de casa e tal. E você fica muito bonito, entendeu? Por quê? Porque é bacana, é um espaço que tem natureza, é bacana, é silencioso, pronto, ela conseguiu uma boa qualidade. Né? Então, eu acho que é isso que faz sentido. Eu acho que trazer essa questão da prática, né? De como que a prática pode, apesar de tudo ser simples, né, é importante. Por quê? Porque como o Homero está falando, hoje você tem tantos recursos, tantas possibilidades, que quando você coloca isso dentro de um estúdio virtual, por exemplo, quando você coloca isso dentro de uma roupagem, quando você edita isso de uma maneira profissional, então você grava o seu vídeo e manda para um profissional para ele fazer deixar ele bonitinho, entendeu? Não é colocar de qualquer jeito, né? Então isso tudo faz a diferença. Faz, olha só, a estrutura aqui, a gente está numa estrutura virtual perfeita, praticamente como se a gente estivesse presencial, né? Toda uma qualidade técnica. Eu acho que as pessoas elas precisam saber que é possível, mas elas precisam tornar isso possível com a ajuda de profissionais. Para ajudar a escolher, será que essa varanda, qual ângulo pode ser? Será que é realmente tão silencioso? Ou a gente agrega um pequeno microfone de lapela? Qual é o horário adequado para gravar e aproveitar essa iluminação natural? De noite não dá, mas de dia, entre 3h30 da tarde, 4h30, 4:45, tem uma luz maravilhosa, que inclusive disfarça ruguinhas da gente, que as mulheres gostam disso. E tem uma outra parte, que também é do planejamento, que é estruturar bem a mensagem. Não importa o lugar que você estiver. Se você tiver clareza da sua mensagem e você tiver uma dicção minimamente clara, você passa o seu recado e depois, para deixar bem bonito, encaminha para um profissional editar para você. E daí você vai ver grandes coisas, grandes resultados sem ter superproduções. Mas você tem que ter esses profissionais para te orientar. Vocês fazem isso, eu também trabalho com isso. E eu trabalho principalmente na produção de roteiro e destravamento das pessoas. Assim. Estou me saindo uma feliz professora de pegar pessoas com traumas, elas dizem assim para mim: Jaqueline, eu já adiei isso. Eu não sirvo para isso. Falou, olha, minha expectativa é que em 2 meses isso melhore, tá? A gente vai fazer aulas semanais, individuais, isso vai melhorar. A gente vai trabalhar roteiro, vai trabalhar dicção. Ai, dicção, o que é isso? Dicção é isso aqui, ó. Daí tem exercícios para a pessoa fazer. Pratracrá, pratracrá, pratracrá. Pretrecré, 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 pretricri, 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 protrocró, 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 protrocru, protrocru, protrocru. Isso são exercícios articulatórios que vão abrir e melhorar o teu sistema de dicção. Você melhorando a dicção, você tendo uma preparação, seguindo um roteiro, você vai acalmar a sua ansiedade, porque você vai estar num ambiente, numa mensagem estruturada e preparada por você. Escreve tópicos. Depois de anotar os tópicos, você grava aquela história dos tópicos. Conta aquilo que está nos tópicos, para ter naturalidade. Quando você anota os seus tópicos, você delimita o assunto, estabelece uma clareza. Você pratica, grava várias vezes contando aqueles tópicos, começo, meio e fim. Você vai ter uma mensagem clara. Quanto mais vezes você fizer esse processo, você vai ensinar o teu cérebro que numa mensagem bem estruturada, você não terá branco. E você está contando essa mensagem para quem precisa daquele serviço, daquele produto. Toda aquela outra galera que discorda e que é contra, não importa. Você vai falar para um pequeno grupo e para esse grupo você vai fazer sentido. E todo o outro grupo que te critica e que diz que você vai ser blogueirinho ou blogueirinha,
não escute eles, eles não compram o seu serviço, vai comprar o seu serviço aqueles que se interessam pela sua mensagem. Então, esse trabalho de estruturar, preparar a dicção, trabalhar a autoconfiança, dá uma grande diferença. Assim, eu vi alunas que me fazem chorar, que elas seguem o método, e quando fazem o segundo, terceiro vídeo, eu digo, meu Deus, as pessoas choravam e tinham trauma, olha como elas estão. Daí eu falo, o tempo é 2 meses, mas tem gente que está se dedicando tanto que muito rápido tá obtendo resultados. Mas a gente não pode prometer que antes de 2 meses as pessoas ficam muito boas, porque é uma habilidade que você tem que melhorar para ficar bem no vídeo. As pessoas vêm com muitas coisas quando querem fazer vídeo. Elas vêm com problemas de faturamento, elas vêm com nova carreira, elas vêm com recomeço de vida e que percebem no vídeo, na internet, uma alternativa para superar grandes dificuldades. Então, a gente tem que acolher essas pessoas com grandes mudanças, às vezes orçamentos enxutos, investindo suas economias para fazer uma transição. Então, a pessoa chega uma bomba relógio. Então, a gente destrava toda essa preocupação aos poucos. Mas eu digo, sem auxílio profissional, é melhor não entrar na internet para fazer vídeo. Daí coloca post estático de qualquer jeito que estraga menor, mas vídeo não. Até uma coisa importante, né, que a gente está falando ali, assim, quando você fala que tem todo esse trabalho, né, que é a questão da segurança. Porque, assim, não adianta, ninguém vai agradar todo mundo. Ponto, isso é fato, né? E o fato de não agradar todo mundo, muitas vezes você pode receber vários comentários negativos. E a partir do momento em que você tem uma segurança, você entende que peraí, deixa eu ver aqui. Ah, a pessoa falou que eu estava olhando para baixo. Não faz sentido para mim, eu estava mesmo. Pronto, entendeu? Mas você tem que se reconhecer, você tem que ter um processo de autoconhecimento também, para que você consiga filtrar o que é um comentário negativo. Isso eu tô falando um comentário bem bobo, né? Mas existem comentários que são muito ruins, entendeu? E que a pessoa tem que estar preparada para isso, né? Então, como você falou, a partir do momento que a pessoa vai entrar com um vídeo, ela tem que estar preparada também para o não, ela tem que estar preparada para o que pode ser ruim, ela tem que estar ali um pouquinho mais segura de que o que ela está fazendo vai ser um trabalho a longo prazo e que as coisas vão acontecer devagarinho. Mas você sabe que se estiver bem preparado, não leva não. A pessoa que conquista a si mesmo, conquista os outros. É fato. A pessoa que conquista a si mesmo, eu falo na minha aula para os meus alunos, nos cursos ao vivo, que é assim, a gente precisa dar uma autorização interna para ser assertivo. Quando a gente dá, eu vou dar minha autorização para ser assertivo, vou ocupar meu lugar no mundo. Muda tudo. Os haters nem conseguem. Até podem conseguir, mas tá tão preparado, a mensagem está tão estruturada, a linha editorial está tão definida, que o hater nem tem onde pegar. Claro que tem hater que vai pegar. Mas, assim, é tão controlado com planejamento e com passo a passo, e você seguir uma linha editorial, que não tem como você se perder se você estiver bem orientado. Sim. E mesmo que venha, você está preparado para aquilo, porque vai vir normalmente um troço tão sem noção, em que você vai dizer assim, não faz sentido, entendeu? Deixa para lá, não vale nem a pena responder. Eu recebi uma crítica, assim, na pandemia eu coloquei um canal de vídeos no YouTube, que agora eu tô com poucos vídeos, eu tirei vários. Mas era toda quarta-feira de julho, de maio até outubro, um vídeo toda quarta. Então, eu recebia críticas no direct só de pessoas conhecidas. Os conhecidos gostavam muito, agradeciam e pediam para eu continuar. Os conhecidos diziam assim, bem, você falou que a realidade da telemedicina é que tem que se expor na internet, né? Mas meu amigo cirurgião disse que não é todo mundo que faz telemedicina, porque ele, cirurgião, não faz telemedicina. Falei, nossa, que bom que meu vídeo chamou a atenção de você e do seu amigo, porque eu estava falando só da telemedicina, em um vídeo de 1 minuto eu não posso falar da telemedicina e mais da cirurgia, do marketing do cirurgião. Mas eu estou anotando no meu caderninho de melhorias que eu tenho que considerar isso. Mas esse vídeo eu não vou tirar do ar. Mas o próximo eu vou considerar a tua crítica. Obrigada. Beijinho no ombro. Beijinho. Porque às vezes o conhecido é mais crítico, né? A gente tem que lembrar disso sempre. Que o conhecido tem liberdade, né? Às vezes ele tem a liberdade, na verdade, ele nem sempre tem, né? Mas ele acha que tem a liberdade de pegar lá e dizer, deixa eu reclamar um pouquinho. Ela vai entender. E a gente não deve apagar vídeo. Se o vídeo já tá legal, vídeo podcast, a gente não apaga. Se está incomodando, está obtendo resultado. Está chamando a atenção. Está chamando a reflexão.
Cara, esse processo de desacreditar as coisas, ele é muito complicado, né? E eu venho de um processo agora que os próprios podcasts, eu apresento um podcast de futebol americano. E esse podcast de futebol americano, ele, para mim, ele tá sendo uma oportunidade de permanecer dentro do universo do esporte depois de me aposentar. Que o ano passado eu joguei ainda, o ano passado, o Campeonato Brasileiro, e aí depois eu decidi que para mim chega, não dá mais. Futebol americano é um esporte muito agressivo, não tem mais condições. E aí, quando eu decidi me aposentar, eu sabia que eu ia sentir falta do esporte. Eu já sentia antes, na verdade, de me aposentar, a falta do futebol americano, porque durante os 2 anos de pandemia não teve futebol americano, não teve treino, não teve time, não teve nada, e eu senti um peso muito grande. E aí, o ano passado, eu recebi um convite para apresentar um podcast semanal, e eu fui. E meio que em paralelo, as duas coisas aconteceram. Eu me aposentei, parei de jogar e comecei a apresentar o podcast. E muito por causa da competitividade ligada ao esporte, e como eu era um atleta em um time específico, eu recebia muito comentário de hater. Então as pessoas entravam, assim, por exemplo, no programa, a gente estava falando de qualquer assunto sobre futebol americano lá nos Estados Unidos, rodada, enfim, times milionários. Aí chegavam atletas, por exemplo, de times brasileiros, que eram rivais meus, e falavam: nossa, o Homero tá careca, hein? Agrega, hein? Cara, Eles mas deram assim, audiência. Deram audiência. e assim, quando eu via, tipo, aqueles comentários, muitas vezes eu tava assim, eu tava apresentando o programa com o laptop do lado, porque eu também fazia eu trazia alguns comentários, jogava na tela, falava com a galera, sabe? Eu ouvia aqueles comentários e eu falava, cara, ok, entendeu? Para mim, era natural que aquela competitividade do campo, o trash talk, sabe, entre os atletas, permeasse também para a internet, entendeu? Então, esses conflitos, eles vieram juntos. Só que eu tinha que entender naquele momento que eu não era ali o Homero do campo. Eu tive que fazer essa separação. Ali eu estou como um apresentador de um programa que está discutindo futebol americano lá nos Estados Unidos. Então, esses comentários que eles vinham de cunho pessoal e principalmente que eles vinham pela rivalidade do campo, do esporte aqui no Brasil, eles eram sumariamente ignorados, assim. E só que é um processo de filtro, muitas vezes, que você tem que fazer, e aí vai muito daquilo que você falou. Você tem que ter esse foco. Você tem que ter a propriedade daquilo que você está falando, saber manter o foco, manter essa postura, para você conseguir ser articulado o suficiente para lidar com isso na frente da câmera, ao vivo, muitas vezes. Sumariamente ignorado, adorei. Vou colocar isso quando eu for dar aula. O que nós vamos fazer com hater? Sumariamente ignorado. Adorei. Eu achei o conselho perfeito, né? Sumariamente ignorados, rapidinho, viu? A linguagem masculina é clara e concisa e direta, é uma maravilha, adoro. Não, e assim, e é um negócio, mas é um negócio incrível mesmo, porque em 2 palavras ele resolveu o problema que eu levei acho que 1 minuto e meio para falar antes. Mas é que o meu exemplo, na verdade, ele é um exemplo que ele funciona muito bem, porque ele tem uma classificação da origem do hater. E eu acho que isso faz muita diferença, porque você tem uma transposição de um esporte altamente competitivo para um ambiente digital, onde o cara que antes estava do outro lado, por exemplo, do campo jogando contra mim, agora ele está me vendo numa tela, entendeu? Então, é muito fácil você ignorar, por exemplo, essa pessoa, porque você sabe da onde vem o comportamento dele. Agora, se você é uma pessoa que você não passou por isso, você está colocando a tua cara na internet para falar de um assunto que é caro para você, e alguém chega te atacando gratuitamente, eu acho que existe um processo um pouco mais difícil de você conseguir lidar com essa informação, porque você pode achar que esse ataque é direto ao que você está representando naquele momento. Então, é mais difícil de filtrar. Eu acho que o meu exemplo, ele deixa clara a situação exatamente porque você entende o histórico, você entende a origem da coisa. Mas o hate na internet, ele não tem uma origem clara. As pessoas, elas simplesmente gostam de atacar. É o ser humano, né? O ser humano, ele às vezes é meio cruel. Agora, você falando isso me lembra uma entrevista do Ney Matogrosso, em que ele fala em que o Ney Matogrosso, que está no palco, é o personagem, né? E que ele pode falar o que quiser, que ele não liga, ele é um personagem. Ele
Na casa dele, ele é o Ney Matogrosso. É outra pessoa, entendeu? Então lá ele é muito mais tranquilo, ele é muito mais sereno. Então são pessoas, são papéis diferentes. E aí o Homero fala muito bem, a partir do momento que você entende que quando você está na frente de uma câmera, você está atuando com um papel, né? E que em outros momentos você vai atuar com outros papéis, porque é natural, todos nós atuamos com diversos papéis, se a gente for falar, a gente é filho, a gente é mãe, a gente é amiga, a gente é, enfim, entendeu? Então a gente tem ali vários papéis já naturalmente. E a partir do momento que a gente começa a entender que a gente tem também este papel agora, vamos, sei lá, chamar de papel digital, né? A gente pode também compreender que naquele momento vai ter hater, vai ter outra coisa, e tá tudo bem, porque você tem outros papéis em que você faz sentido também, né? Então você não precisa ficar se incomodando com isso tanto, né? Sabe que eu tenho um e-book no meu curso, fazer uma propagandinha do meu curso. Curso Poderoso Marketing Médico de Saúde, tem um e-book de vídeos, que eu também uso no curso de vídeos. E eu criei uma parte de palavras de poder, que são assim, olha. Trabalha muito a autoconfiança das pessoas, né? Falo a verdade sempre no meu trabalho. Falarei da minha experiência para quem se identificar. Ponto 2. Quem não se identificar e não gostar, tudo bem. Não é possível agradar a todos. Sigo em frente com os meus vídeos, mesmo assim. Daí tem outro aspecto que eu gosto muito. Sim, serei julgada por terceiros. E tudo bem. Serei julgada também por mim mesma. E o perfeccionismo não me paralisa. Sou uma pessoa muito comprometida com tudo que faço. Pego o perfeccionismo e o jogo fora. Faço o meu melhor, não busco a perfeição. Busco a melhor versão em cada vídeo que gravarei hoje e esse eu vou postar. Aí tem uma frase que a gente tem usado às vezes, né? Que às vezes é melhor o feito do que o perfeito. Exatamente. Né? Então, porque assim... A melhoria é no processo. A melhoria do marketing, dos vídeos. É o processo. A gente tem que... Uma mensagem muito importante de deixar, né? Que as pessoas têm que ter humildade para começar. Eu não vou apagar vídeos do meu canal no YouTube que nem a mensagem é boa, mas eu estava super travada. Vou deixar, porque faz parte. Para chegar e melhorar, começa mais ou menos. Daí gravei um vídeo, tinha uma porta atrás, era pandemia, não tinha cenário e tal. Mas ali eu fiz o meu melhor daquele mês, do próximo mês, do outro. E o feito é melhor que perfeito. Para chegar a ficar melhor, é um passinho cada dia. Tem que se orgulhar do que faz hoje. A gente está nesse podcast virtual, maravilhoso, com StreamYard, tudo profissional. Gente, isso daqui eu acho que é o ápice da perfeição virtual. Obrigada! Sabe? Vocês estão de parabéns. Eu vi os outros episódios, vi de manhã vários, e conheço de comunicação. E eu falei, gente, tá muito bacana, tá muito lindo a vinheta, o roteiro, todo esse profissionalismo, todo esse respeito com o convidado, de conversar sobre as perguntas, ver qual é o direcionamento. Vocês estão de parabéns. É assim que tem que ser, porque as perguntas a queima-roupa ninguém merece, né? E vocês têm todo esse cuidado, que é bem importante, e vai crescer cada vez mais o podcast de vocês. Os assuntos são incríveis. Vocês dois apresentadores funcionam muito bem. Ai, quero voltar sempre. Mas eu acho importante a gente, pelo menos, mencionar que quando a gente dá uma rasgada na pauta, a gente rasga a pauta com carinho, sabe? Tanto que, por exemplo, hoje a gente deixou muita coisa de fora da pauta, porque, no fim das contas, a conversa ela foi puxando para um lado que se tornou muito mais interessante do que a gente tentar voltar para a pauta, sabe? Porque a gente puxou para um lado um pouco mais humano, mais conceitual, muito mais de postura e autoconfiança também, sabe? E acabou que esse lado se estendeu da nossa pauta e a gente deixou algumas outras coisinhas de fora dentro desse programa que tem aproximadamente 1 hora, a gente nunca consegue controlar muito bem, mas assim, a gente rasga a pauta com carinho porque a gente percebe pela sensibilidade aqui, diretamente na frente da câmera, nessa conexão entre a gente, que aquele assunto tem uma importância maior. E a gente prefere pegar esses assuntos que a gente sente durante o programa que tem essa importância maior, que a gente se envolveu mais, então provavelmente o nosso público vai se envolver mais, e a gente dá mais tempo para ele, a gente dá mais atenção para ele. Então, e aí pegando um exemplo de algo que aconteceu recentemente, às vezes, quando você está gravando alguma coisa, você tem que estar
você tem que estar pronto para a diversidade, sabe? Você tem que estar pronto para improvisar também. E aqui hoje a gente improvisou muita coisa. A gente tinha uma pauta que era um pouquinho mais técnica, vamos dizer, e a gente acabou levando para o lado de comportamento. Recentemente eu gravei um vídeo de gastronomia e eu estava muito gripado. Eu estava com febre, e só que era um vídeo que envolvia fornecedor, eu tinha 3 fornecedores diferentes mandando comida para minha casa, eu tinha que experimentar a comida, eu tinha que falar sobre ela, eu tinha que falar sobre sensações e tudo, e a comida chegou na minha casa, e eu estava com dor de garganta, e eu quase não conseguia engolir, e eu estava de nariz trancado, e eu estava suando, porque eu estava com febre. Eu respirava muito fundo, eu tomava água, aí eu olhava para a câmera e eu fazia da forma mais natural do mundo. Eu comia, eu mastigava, eu engolia e eu tentava realmente, sabe, tipo, expressar o que eu estava sentindo. Mas todo o processo para aqueles segundos em que eu estava transmitindo uma informação era um processo, às vezes, muito doloroso, inclusive. Você toma água, respira, acalma. Aí você vai pegar um pedaço de comida, vai pôr na boca, vai experimentar e vai falar sobre ele, entendeu? Você entende que o processo, ele é cheio de adversidade, mas o conteúdo não precisa ser. Então, eu acho que esse envolvimento que a gente tem que ter, a gente tem um envolvimento muito com a entrega. A gente tem um envolvimento muito claro com qual vai ser o material final que vai ter lá na frente. E aí sim, a experiência, o contato com profissionais, o planejamento, a estruturação, você ter um roteiro claro, sabe? Você ter uma forma clara de você conseguir visualizar a informação que você tem que transmitir, faz toda a diferença. E muitas vezes, ele é um trabalho muito natural. É você ter tópicos, é você ler e conhecer esses tópicos, é você saber o que vai ser dito. E depois, é respirar. É você encontrar o teu centro, você encontrar a tua tranquilidade, a tua paz, para você simplesmente colocar aquilo para fora. Porque muitas vezes você está gravando um vídeo de algo que você sabe, então não é natural você travar. Mas você tem que tornar esse processo natural de você falar daquilo que você mesmo já sabe. E isso é um processo. Então, é treino, é experiência, é tempo dedicado para isso, porque tem muita técnica envolvida. Então, mesmo quando você tem adversidade, seja uma pauta que a gente contornou hoje, por exemplo, ou você estar doente e com dificuldade, às vezes, até de falar e respirar, se você sabe do que você está falando e você se prepara para aquilo, você vai conseguir aqueles minutos, sabe, que você falou bem, que vai entrar no vídeo e o vídeo está pronto, entregou, os fornecedores adoraram, o vídeo foi para o ar, deu tudo certo, sabe? Mas o que poderia ser ruim? Ah, não, não tô me sentindo bem, não vou gravar esse vídeo. Cara, eu recebi comida de 3 fornecedores em casa e eu não vou gravar? Sabe, qual que vai ser o resultado negativo disso para eles, para mim, para o programa, entendeu? Então, assim, respira, encontra o teu centro, encontra o teu momento, e no teu momento você faz o que você tem que fazer. Eu acho que tem muito desse processo de internalização, sabe, quando a gente está gravando, porque a gente não tem que estar preocupado com a câmera, a gente tem que estar preocupado com o conteúdo que está lá dentro, com o que a gente tem para colocar para fora. Então, muitas vezes desliga da câmera, liga em você, entende o que você quer dizer e diz. É um processo de comunicação, e aí você se torna claro. E eu acho que tem um ponto aí também que é muito legal, quando você está falando nessa ideia de interiorizar também, é interiorizar o objetivo daquela comunicação, daquele programa, daquele vídeo. Vamos pegar o exemplo do que deu aqui hoje, né? A pauta morreu, mas passa bem. Por quê? Porque a gente, num ponto específico, a gente foi puxando para um outro caminho, mas a gente sabe que o Macecast tem ele objetivo de fazer um bate-papo, de ser uma conversa, de trazer o conteúdo que ele está dentro do fluxo da comunicação. Então, ele não precisa ser rompido, não tem essa obrigatoriedade. A nossa entrega é essa, é fazer um diálogo, é fazer com que as coisas fluam. Então, eu acho que isso é funcional. A partir do momento que você tem um objetivo também dentro de você, é muito fácil você pegar e dizer assim, não, mas o meu conteúdo é esse, eu sei o que eu quero passar com ele, eu sei como eu quero que ele chegue do outro lado, aí sim, aí fica cada vez mais fácil e fica cada vez mais tranquilo de você transformar isso num vídeo ou, enfim, num áudio, no que quer que seja que vai ser feito.
E lembrar que é uma escolha, né? Se posicionar em vídeos é uma escolha de aparecer melhor, crescer um pouco mais. Então, está doente, como o Homero falou, usa técnica e pensa, se eu falhar o vídeo dessa semana ou dessa quinzena, vai dar uma quebra no fluxo da comunicação, isso não vai ser bom para o meu negócio. Então, focar para aquilo. Manter, foco, foco, foco. Eu brinco que tem uma sigla que eu falo que para vídeo é assim, ó. Criei uma sigla que é CDF, né? Conhecimento, estratégia, decisão, disciplina e foco. Quer fazer vídeo? Você tem que ter o conhecimento, você tem que decidir, você tem que ter disciplina, você tem que ter estratégia, você tem que ter foco. Aí você faz, aí você publica, os seus negócios giram. Às vezes o resultado não é tão rápido, mas o resultado, quando vem, ele vai vir. O resultado vai vir, vai vir. Tem muita gente que não recebe comentário em vídeo, mas recebe novos contatos no direct dali 1 mês, 2 meses, parcerias. Então, assim, você coloca vídeo toda semana, não vem resultado toda semana, mas quando o resultado vem, ele vem bem forte. E às vezes ele abre portas que você não chegou a bater ou que você bateu e não conseguiu abrir. E o vídeo vai lá e abre para você. Então, de tanto ser bem visto na tua área de expertise, você se torna uma referência para quem está te vendo, para os seus concorrentes, para os prospects, e isso daí, isso vai dar resultado. Isso vai dar resultado. Primeiro resultado, você vai ser visto. Segundo, você vai ser mais respeitado. Aí você vai ser lembrado. Daí aquela quantidade de visitas que você não conseguiria fazer num mês, você faz o vídeo, você patrocina ou faz um anúncio de tráfego pago mais complexo, direcionado, e essa mensagem vai mais longe. Então, imagina como é inteligente. Investe o tempo fazendo um vídeo sobre determinado assunto, se expõe, aquilo vende e vai ficar 24 horas na internet para quem procurar. Gente, é o melhor funcionário comercial que você tem, é o melhor contato comercial. Ele vai explicar 1000 vezes a mesma coisa, centenas de vezes, milhares de vezes a mesma coisa, com categoria, com propriedade, com concisão, com clareza, do melhor jeito, em lugares onde você nunca foi, em portas que você nunca bateu, elas vão se abrir. Não é numa velocidade milagrosa, da mesma forma que o resultado das vendas orgânicas, entre começar a prospectar e vender, fechar a venda, demora, entre o impacto do primeiro vídeo até os próximos, vai causando uma emoção, uma comoção, uma boa impressão, até que isso se transforma em bons negócios. Perfeito. Esse é o principal ponto, né? É ter a paciência de esperar os bons negócios. Pessoal, eu vou só fazer o seguinte, eu vou jogar na tela a dica para nossa audiência, para a gente aproveitar da Jaqueline aqui, para ela passar para a gente algumas dicas. Mas eu já quero, antes da Jaqueline passar dicas para a nossa audiência poder começar a gravar vídeos com qualidade hoje mesmo, eu já vou anunciar que, como a gente pegou metade da pauta e a gente rasgou, a gente vai transformar essa metade da pauta num próximo convite para a Jaqueline voltar. Então, ótimo. Exatamente. Então já virou uma oportunidade, olha só. Uma transição que a gente fez de pauta nesse programa virou oportunidade para um próximo programa. Mas é isso. Então, para o nosso último bloco, a gente sempre pede para o convidado deixar algumas dicas para o pessoal que está assistindo, e hoje a gente vai falar sobre começar a gravar vídeos melhores hoje mesmo. Então, quais são as suas principais dicas para quem realmente quer produzir, quer aproveitar essa área e principalmente quer aproveitar essa última informação que você trouxe, que o vídeo que está lá, que está na internet 24 horas por dia pode ser o teu melhor comercial, por exemplo? Um vídeo muito básico, que toda empresa tem que ter. Como que no meu negócio eu ajudo o meu cliente? Dando um exemplo, eu trabalho na área de comunicação. Uma forma de eu falar para quem é da comunicação. Eu trabalho com marketing digital e assessoria de imprensa, com as melhores técnicas para fazer o seu cliente te conhecer melhor, conhecer a sua excelência. Então, toda a técnica que eu tenho de jornalismo, de vídeo, preparadora de vídeos, é para ajudar você a brilhar, para mostrar toda a tua grandeza. Veja, é muito diferente de um outro vídeo que eu falasse. Sou Jaqueline Pereira, fui repórter de TV, de rádio, RBS TV,
coordenadora de informativos, editora de informativos da Petrobras, treinei não sei quantos executivos, não sei quantas crises de imagem. Olha a diferença. A primeira simulação, eu estou falando como a minha técnica ajuda você. E o outro, a segunda alternativa, que é totalmente errada, eu fazer o meu currículo brilhar e não falar como eu te ajudo. Então, eu acho que isso vale para cada vídeo. O que do que eu faço melhora a sua vida. Uhum. Porque eu tenho que falar Perfeito. com alguém de como eu resolvo do meu lugar de preparadora de vídeos e de prestadora de serviços de comunicação de marketing de alta performance, como que eu te ajudo, por que que você tem que me contratar. Eu acho que em cada vídeo as pessoas têm que pensar isso, como que eu, do meu lugar, da minha estrutura, eu ajudo você. E transforma isso em tópicos, 1, 2, 3, para ter começo, meio e fim. E treina, grava, escolhe um lugar silencioso, procura ou um estúdio virtual, ou procura um ambiente bonito, dá para alugar espaços de coworking. Quem já tem um escritório bonito, pega um melhor ângulo do escritório e, claro, chama o Homero, chama a Thaís, chama eu, para a gente dar esse start para você começar muito bem. Mas se você ainda não tem condições de procurar uma ajuda, não tem condições financeiras, gruda aqui no canal do Homero, gruda aqui no meu Instagram, @jaquejornalista, que tem muita dica no IGTV, tem lives sobre vídeos, tem lives sobre... Será que eu gravo vídeos e lives de óculos? No meu IGTV tem muita informação legal, porque são muitas camadas. Então, eu acho que o principal era essa questão de como estruturar a mensagem. E daí você treina, e daí você procura informação. Porque não existe uma receita que eu possa dar em 1 minuto, porque são muitos itens. Mas eu acho que a principal é a mensagem, clareza de como eu ajudo você. Você já tira todo o resto e deixa limpo, porque a comunicação ela tem que criar raporte. Só vende quem cria raporte de forma clara. E todos os outros detalhes vocês acompanham aqui no canal com a Thaís Homero, no meu IGTV Jaque Jornalista, e feita melhor que perfeito. Tem que fazer. Tem que fazer com o que tem, com celular, com ambiente. Gente, eu gravei muitos vídeos no meu canal, sabe como? Sem microfone. Falei, vou melhorar muito a minha dicção, o aquecimento vocal, porque não chegava microfone pela internet, você comprava, demorava para chegar. Falei, vou deixar minha voz tão aquecida que a minha voz vai ser o microfone. O horário silencioso e a minha voz vai encher. Então, na diversidade, eu melhorei a minha dicção, melhorei muito mais a minha segurança e eu me transformei no meu próprio microfone. Então, assim, é com o que a gente tem. O conhecimento, o trabalho, a clareza da mensagem. E pega um profissional para editar para você. Assim você começa amanhã mesmo. Já começa a gravar, grava uns 10, até a hora de ter coragem de apresentar para alguém que vai editar, e tem que começar. Isso aí. Eu vou aproveitar uma oportunidade de comunicação aqui, pessoal. Vai lá. Não deixe suas ideias perdidas flutuando no espaço da sua cabeça. Na Mazeheads, a gente encontra o caminho, a gente leva você para o melhor destino para construir os seus projetos. Muito linda, vinheta, muito linda. Eu adoro esse vídeo. É muito bom. Pessoal, então vamos lá. Eu quero agradecer mais uma vez a Jaqueline. Todas as informações de contato da Jaqueline, dos canais dela, de onde você encontra essas dicas preciosas, estão na descrição do vídeo. Então, se você assistiu até aqui, se você gostou, já dá uma olhada lá, segue a Jaqueline nas redes sociais também, para você ter mais contato realmente e receber esse conteúdo de qualidade dela. E pode ter certeza que a Jaque vai voltar aqui para um próximo Mazecast também. O convite já está feito, o Homero já fez, o primeiro fui eu, agora já é do Homero. Convite aceito, maravilha, né? Muito obrigada por dividir o conhecimento com a gente, muito obrigada por estar aqui dividindo, passando todas essas dicas também para a nossa audiência, e a gente espera aí que em breve a gente esteja fazendo um outro programa incrível como esse. Ai, que ótimo. Obrigada pelo convite, adorei. E já sou assinante de vocês aí, estou curiosa para ver os próximos convidados de vocês. Legal.
Pessoal, mais uma vez, quem gostou do vídeo, deixa o like, participa nos comentários e, principalmente, passa pra gente o que vocês querem ver por aqui, quais são as fronteiras do marketing que a gente ainda não atravessou, que a gente vai cruzar nesse programa, nesse podcast, com os próximos convidados. É isso aí, obrigado para todo mundo e até o próximo MazeCast. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Podcast Entre Linhas. Confira a primeira temporada, disponível no YouTube. That's one small step for man. Abra os seus olhos. Cada mente é um universo, é como um labirinto intangível de possibilidades imaginárias. Além da fronteira do comum, vamos expandir nossa voz, o olhar, as novas formas de tocar. O quão longe você pode enxergar, onde nenhum homem jamais esteve. É também onde você pode chegar.